Gravação iniciada. Bom, dando continuidade à nossa sessão do dia 10 de março, na parte da tarde, vamos agora só avisando que a formação com a saída da presidente e da vice-presidente do CARF mudou, né? Agora começamos com a doutora Edeli, doutora Lívia, doutor Fernando, doutor Tozelli, doutor Matozinho, doutor Alexandre, doutor Caio e eu para votação, tá? Então, vamos começar agora com o 37 da pauta de relatoria da conselheira Lívia, recorrente Fazenda Nacional, interessado renova a lavanderia e toalheiro. Conselheira, quando a senhora estiver pronta, você está com a palavra. Tá na pasta, né? Encontrar. Recurso da Fazenda em face do acórdão 402.001.862 de 2014, que deu provimento parcial ao recurso voluntário. Na parte não abrangida pela desistência. Transcreva a emenda. O sujeito passivo opôs embargo de declaração contra esse acórdão, os quais foram rejeitados nos termos do acórdão 402.002.437, cuja examento e decisão eu transcrevo abaixo também. O sujeito passivo também interpôs recurso especial, mas este teve o segmento negado, confirmado por agravo. O recurso da Fazenda pretende discutir a incidência de PIS e COFINS sobre os valores recebidos a título de indenização de seguro por prejuízos ocorridos na sociedade. Paradigma 9303.002.352, cuja emenda transcreve. O despacho que deu segmento prevê que examinando-se o paradigma, verifica-se traz o entendimento de que a partir da vigência da 10.637, a base de cálculo do PIS é o faturamento mensal, assim entendida a totalidade das receitas. O acórdão recorrido por seu turno vem considerar que o valor recuperado a título de indenização não representa efetivo ingresso de receita, devendo, assim, nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da 9718, ser excluído da base do PIS da COFINS. E aí, esse despacho de exclusividade, com base nessas premissas, considera que as conclusões são discordantes e a divergência jurisprudencial estaria demonstrada. O sujeito passivo apresenta contra-razões questionando a admissibilidade e o mérito do recurso é o relator. Passando ao voto, o sujeito passivo ele questiona a admissibilidade do recurso, alegando que a Fazenda não realizou o cotejo analítico, só é uma alegação genérica. Aí eu observo que a exigência de demonstração analítica depende da complexidade da situação e pode ser aferida, em alguns casos, somente com a transcrição da emenda, que não é necessário muito, e nada impede, então, que seja conhecido ante a ausência de complexidade nesse sentido. Coloco aqui os termos do recurso especial da Fazenda, em que ela traz a questão um pouco, até mais detalhada do que a mera descrição da emenda, transcrevo o trecho aqui, ele coloca trecho do paradigma, que corroboraria a decisão dela, enfim. Compreendo que o requisito de demonstração analítica está cumprido formalmente pela Fazenda no caso específico. Nesse ponto, compreendo necessário examinar que não se ignore que o acórdão da DRJ por voto vencido tenham colocado em dúvida a própria natureza de tais cartas, isto é, se seriam ou não indenização. Ocorre que o voto vencedor do acórdão recorrido já parte da premissa de que as entradas correspondem a indenizações. E é por isso que compreendo, o recurso da Fazenda não visa discutir provas e questões de fato, mas apenas a questão jurídica sobre definir se as receitas de indenização são oneradas pelo PIS e COFINS. Então, também delimitando o que a Fazenda quis aqui no recurso, né? Quanto à demonstração da divergência, observo que, como se depende do próprio texto transcrito pela Fazenda, no seu recurso especial, que é produzido acima, a decisão paradigma trata da base de cálculo de PIS do PIS da COFINS, tal como previstas nas leis 10.637 e 10.833. Isso traz interpretação acerca dos contornos da incidência das contribuições cobradas no regime não cumulativo. Já o voto condutor do acórdão recorrido, o voto vencedor relatado ad hoc, traz argumentação acerca do alcance de outra norma legal, qual seja, terceiro da 9718, que trata do regime cumulativo. É um voto vencedor, é um relato ad hoc, é o que consta na fundamentação. Se esse é o caso ou não, é mérito. Então, assim, o fato é, o voto se baseia no artigo 3º da 9718. Ele diz isso na fundamentação dele, como eu transcrevo aqui. Então, observo que não há qualquer menção às leis 10.637 a 10.833 na decisão recorrida, nem direta ou indiretamente,
a incidência não cumulativa dessas contribuições. Então, pelas decisões tratarem de legislações diversas, considero que não é possível a caracterização da divergência jurisprudencial no caso. Coloco aqui o artigo 67. Se os acordos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos estejam semelhantes, não há como falar em divergência de julgados. Considero, então, que não houve êxito na comprovação do dissenso jurisprudencial e oriento meu voto para não conhecer do recurso. Conselheira Edeli. No caso, como está no voto, vocês vão ver que o lançamento tem regime cumulativo e não cumulativo. O voto só tratou de um deles e não teve embargo de declaração. Então, eu acho que mais, porque na verdade estava olhando o voto vencido do Leonardo para manter a exigência. Ele entendeu que esses valores corresponderiam à venda por conta da atividade da empresa de lavanderia, de locação de uniformes, uma situação bem específica, enquanto o paradigma está falando de indenização de seguros, né? Então, para além da legislação diferente, a situação fática, né? O que se chamou aqui como indenização, né, é um caso completamente atípico daquilo que normalmente tratamos, né, sob essa designação. Então, eu até talvez negasse conhecimento antes, né, por falta de similitude fática mesmo. Desculpa. É que o recorrido, o voto ad hoc, né, o voto que for vencedor, ele parte da premissa que é indenização. Ele não discute a natureza, ele não fala em nenhum momento. Então, por isso eu parto também da premissa que é indenização de seguro, e a partir daí só a norma legal aplicável. Por isso que eu achei que nisso ele e o paradigma estariam ok.
É que o voto ad hoc, ele vai adotar as razões alegadas pela contribuinte em defesa e ela traz no histórico inicial dela essa é uma coisa surreal, né? A indenização na medida em que pertencem ao ativo circulante ou até permanente da empresa, porém sem mais possibilidade de utilização. O que é isso? Eu não tenho a menor ideia. Então, se justifica isso como indenização assim, não sei lá de onde que ela tirou isso. Mas não tem nada a ver com indenização de seguro. Aí nessa premissa fática aqui eu acompanho, mas não concordo também com a questão da diferença da legislação. Só estava acrescentando com a relatora. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho? Acompanho. Conselheiro Alexandre? Também acompanho. Conselheiro Caio? Com a relatora? Eu também, então, legado conhecimento por unanimidade. Vamos agora para o número 39 da pauta de minha relatoria e a recorrente Indústria Mecânica para Negócio Limitado, interessado em Fazenda Nacional. O processo está na pasta. É um recurso do contribuinte, face do acordo 201.00.212, auto de infração de RPJ, CSL, PIS e COFINS, decorrente de omissão de receita, apurada a partir da movimentação bancária do contribuinte em duas contas mantidas à margem da contabilidade. A empresa foi intimada a comprovar a origem dos depósitos, não apresentou qualquer prova. Ademais, a empresa expressamente afirmou que não mantinha contas à margem da contabilidade, e posteriormente foram identificadas, o que ensejou a qualificação da multa ante o evidente intuito de fraude, com o objetivo de reduzir o montante de tributos devidos. Tendo em vista que o contribuinte optou pela apuração do lucro real anual no período, sujeitando seus recolhimentos mensais por estimativa, do MEI foi exigida a multa isolada sobre a base estimada. Com a ciência, ele apresentou impugnação, depois a decisão da DRJ Ribeirão Preto foi julgada, a impugnação foi julgada improcedente, o contribuinte com a ciência ele apresentou recurso voluntário, e aí a ementa da 201 abaixo transcrevo, sigo, e o contribuinte apresentou embargos de declaração sob argumentos de que o acordo padeceria de omissões, os embargos foram rejeitados pelo despacho folha 780, ciente da negativa, o contribuinte apresentou recurso especial no qual alegou divergência em relação a 4 matérias, devido à quebra do sigilo bancário, entre outros. O recurso especial foi objeto de despacho de admissibilidade, que analisou todas as questões citadas e entendeu a demonstração da divergência em relação apenas a uma matéria, quebra do sigilo bancário. Então, o despacho foi ratificado pelo reexame, a Fazenda Nacional teve ciência e é o relatório. Quanto ao voto, nesse caso do artigo 67, né, porque eu entendi pelo parágrafo 3º, a questão de ser uma matéria já simulada a quebra do sigilo bancário, né? Então, o despacho de admissibilidade deu seguimento, enquanto ter identificado a divergência, não há como conhecer, né? Em função da súmula 35 do CARF, que fala do artigo 11, parágrafo 3º da 9.396, com a redução dada pela 10.774 de 2001, que autorizava o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, que aplica-se retroativamente. Com efeito, a questão suscitada pelo conhecimento no recurso especial se amolda perfeitamente à matéria classificada na súmula 35. E aí, exatamente, a quebra indevida do sigilo bancário, verifica-se que o racional adotado pelo acordo recorrido é absolutamente convergente com a tese fixada na súmula 35, de sorte que assiste razão à Fazenda Nacional quanto ao argumento de que o recurso não pode ser conhecido ante a existência de súmula do CARF. Então, pelo parágrafo 3º, artigo 67, eu não conheci o recurso nesse aspecto. Conselheira Edeli? Com a relatora? Conselheira Lívia? Acompanho. Conselheiro Fernando? Acompanho, presidente. Conselheiro Toselli? Acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho? Acompanho, presidente. Conselheiro Alexandre? Também acompanho. Conselheiro Caio? Com a relatora. Então, a NCU também.
Passando agora para o item 40 da pauta, de relatoria da conselheira Edeli, recorrente KBZ Fomenta Eireli, interessada em Fazenda Nacional. Conselheira, quando estiver pronto, você está com a palavra. Recurso especial da contribuinte contra o acórdão 12.02.001.124, onde se decidiu considerar definitivamente julgada a matéria não contestada, no mérito negar provimento ao recurso voluntário e afastar a apreciação de ofício da incidência de juros de mora. Decisão assim emendada, presunção de omissão de receita, lançamentos de tributo sobre o lucro e faturamento 2005, a partir da constatação de omissão de receitas presumidas a partir de depósito bancário de origem não comprovada, mantido integralmente, colegiado ao qual negou provimento a recurso voluntário. A contribuinte interpôs recurso especial e divergência admitida quanto a depósito bancário, indicando esse paradigma 301.001.258, que para as pessoas jurídicas do ramo de factoring admite a aplicação do coeficiente da ANFAC. A recorrente destaca o voto condutor do paradigma, entendimento que no caso das pessoas jurídicas que exercem a atividade de factoring, não como partir do pressuposto de que os depósitos sem origem reflitam a receita sonegada, e contrapõe o voto condutor, no qual afirma por expressa disposição legal, consideram-se receitas omitidas ou creditados em contas bancárias sem comprovação. E se concluiu pelo dissídio jurisprudencial. Aduz a contribuinte que o pré-questionamento do tema em tela se evidencia na própria ementa do recorrido, mas aponta excertos dos votos dos acordos comparados para demonstrar o dissídio. No mérito, afirma estar reconhecido pela autoridade fiscal e consignado no seu contrato ser ela uma empresa de factoring. Destaca as parcelas admitidas como de origem comprovada, correspondente a 80,2% dos seus depósitos, e que evidenciaram receita bruta correspondente ao spread de 0,5% por conta da administração da movimentação da tesouraria do Hotel Nacional feita pela recorrente em razão de contrato específico de prestação de serviço. Quanto aos depósitos remanescentes de 19,8%, somente pelo fato da recorrente não ter conseguido disponibilizar a documentação relativa a essas operações, ou por bem considerá-las depósitos de origem não comprovada. A tributação desses valores não foi omitida em sua escrituração, a mera discordância acerca da documentação apresentada, do critério adotado para a tributação, defende, porém, que por exercer a atividade de factoring, há de se considerar devido temperamento, em razão das atividades, aí se refere a esses atos normativos, que consideram receita bruta só o spread. Assevera que as contas bancárias foram devidamente contabilizadas e, em tais circunstâncias, as verificações fiscais deveriam recair sobre as contrapartidas dos suprimentos registrados na contabilidade, aqui segundo outro acordo, mas já na argumentação. Base de cálculo é o lucro, discorre sobre as circunstâncias fáticas e sua sujeição à sistemática do lucro real, utilização de critério lucro presumido para pagamento de tributos, não há nenhuma incompatibilidade entre a receita e a movimentação, a diferença é de pequena monta, e como não houve omissão de receita inaplicável ao artigo 24, mas apenas discussão quanto ao critério de sua quantificação. Destaca outros acordos. A Procuradoria apresentou contra-razões, observa que a contribuinte não comprovou a origem dos depósitos e que em tais circunstâncias impõe-se a aplicação do artigo 42, em face do qual a receita corresponde ao total dos depósitos, e discorre da aplicação do coeficiente da ANFAC, reportando-se a essas circunstâncias específicas. Cito o acórdão que imputa ao sujeito passivo o dever de comprovar que o depósito é efetivamente sua própria atividade de factoring e afirma imperiosa a manutenção do acórdão recorrido. Passando ao voto, eu tenho uma ressalva de conhecimento. O voto condutor do acórdão recorrido não aborda expressamente a questão veiculada pela contribuinte em seu recurso especial, apenas traz consignado, e aí eu vou ter que ler. No caso em tela, a fiscalização de posse dos extratos em nome da empresa autuada intimou a apresentar documentação que justificasse a origem dos depósitos, o que não foi atendido pelo contribuinte, quer no curso da ação, quer na fase impugnatória, não logrando comprovar a origem. Como cabe também esclarecer a recorrente que o fato imponível do lançamento não necessita de comprovação do nexo causal entre o depósito e o fato que representa omissão. Pelo contrário, a lei prevê que seja feita a comprovação, não prevê que seja feita essa comprovação pelo fisco, uma vez que o contribuinte regularmente não conseguiu comprovar, caracteriza-se a omissão,
e a recorrente faz todo um esforço argumentativo para tentar anular os lançamentos, trazendo à tona questões de direito sobre a procedência da presunção de omissão de receita, de alternativas sobre outras formas de tributação pelo presumido arbitrado, deixando de trazer provas para desconstituir a presunção legal. É só esse trecho que poderia ter alguma relação com o que ela diz. O exame do recurso voluntário, e por quê? Porque o recurso voluntário antes interposto permite constatar que a contribuinte questionou a tributação da totalidade dos depósitos, mencionando sua atividade de factoring. Em recurso especial, ela afirma o pré-questionamento até por se tratar apenas de uma questão controvertida de fundo, ou seja, a impossibilidade de presunção de omissão de receita quando os depósitos não tiverem origem, nos termos do 42, o que foi discutido desde a impugnação e revisado em sede de recurso voluntário. Essa questão de uma factoring não poder ter os depósitos bancários inteiramente presumidos como omissão de receita, isso não foi ventilado no recurso voluntário, só vem em recurso especial. A questão controvertida é mais do que isso. Trata-se da possibilidade de se erigir presunção de omissão de receita a partir da totalidade do depósito não comprovado quando a atividade sujeito passivo a factoring. E não houve defesa sob essa ótica, nem mesmo na impugnação, tendo a contribuinte se limitado a questionar a tributação dos depósitos sem a dedução de custos, mas isso sob a alegação de que teria optado indevidamente pelo lucro real e que o lucro presumido e arbitrado contemplariam essas deduções, as quais seriam inequívocas em razão de sua atividade de factoring. E aí o resumo da defesa vem nesse sentido, quer dizer, ela está defendendo dedução de custos porque optou indevidamente pelo lucro real. Essa discussão da necessária aplicação do coeficiente da ANFAC não vem. E aí, diante da rejeição desses argumentos deduzidos em impugnação, que a contribuinte destaca em recurso voluntário exercer atividade de factoring, mas para registrar que apenas 19,8% dos depósitos não foram associados àquela atividade, e assim desenvolver a argumentação no sentido de que no ramo de factoring seria aplicável a DN 3197, o artigo 10 do decreto 4542, defendendo que apenas os depósitos não promovem a presunção de que, na ausência de comprovação de suas origens, a receita equivale exatamente ao somatório dos depósitos do período de apuração. Nesse sentido é que são invocados outros julgados administrativos contrários à autuação em face de movimentação financeira contabilizada, além da subsequente defesa em favor do arbitramento por imprestabilidade da escrita ou por utilização indevida do lucro presumido. Sistemática é que o contribuinte alega ter adotado os recolhimentos, apesar da apresentação do DIPJ no lucro real. Embora afirmando aplicável a DN 31, artigo 10 do decreto 4524, em momento algum a contribuinte defende que a presunção de omissão de receita deve ser quantificada a partir da aplicação aos depósitos do coeficiente definido na ANFAC, diversamente do litígio estabelecido no paradigma 301/1258. Aqui sim ele insiste que a receita deve ser 3,5% do valor depositado. Nos destaques aí feitos e a matéria enfrentada e decidida. Até deixei em vermelho isso aqui, Andréia. A PGFN apresentou recurso especial contra esse paradigma, né, que ainda pende de julgamento. A ausência desse debate específico nos presentes autos resultou na inexistência de qualquer análise no acórdão recorrido acerca da efetiva imputação pela autoridade fiscal da atividade de factoring como exercida pela contribuinte e de sua repercussão na natureza dos depósitos na determinação da base tributável. Frise-se, a contribuinte vem debatendo nesses autos a tributação integral dos depósitos apesar de sua atividade de factoring, mas isso para questionar a tributação de receita sem dedução de custos e, paralelamente, defender sua opção pelo lucro presumido ou, alternativamente, o necessário arbitramento dos lucros. É interessante que a gente tem, ainda que referida à mesma legislação invocada no paradigma para reduzir a base tributável, que é a DN 31, artigo 10 do decreto 4524, pensa que outra foi a temática posta no acórdão recorrido e, em consequência, conhecer o recurso especial acerca da questão veiculada em recurso especial demandaria o reexame de provas e fatos ainda não cogitados nesses autos, providências essas que extrapolam a competência dessa instância especial. Por isso que eu acho que a saída é a ausência de pré-questionamento, porque não houve exame da matéria pelo acórdão recorrido. Apesar de alegada a mesma legislação, ela foi sob um viés diferente. E aí nem se discute se a fiscalização reconheceu mesmo aqueles depósitos como atividade de factoring, né, se a fiscalização estava obrigada ou desobrigada de
pela mera atividade da pessoa jurídica, reconhecer, aplicar o coeficiente sobre o valor dos depósitos bancários. É nessa linha que propõe o não conhecimento do recurso especial da contribuinte. Ok, conselheira Lívia. Acompanho integralmente. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozelli. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho. Eu também acompanho, presidente. Conselheiro Alexandre. Com a relatora. Conselheiro Caio. Com a relatora. Eu também. Então, negado conhecimento por unanimidade. Vamos para o item 42 da pauta, de relatoria do conselheiro Luiz Tozelli, recorrente Fazenda Nacional e Celso Motos Automóveis. Esse processo é aquele retirado de pauta, né, que a gente não... na época eu pedi para determinar a retirada, porque tinha um RESP da PGFN que não estava ali embutido em algum volume, né, Tozelli? Então, agora o conselheiro Tozelli está retornando com o processo. Está com a palavra. Eu acho que não foi nada julgado, né? Foi uma coisa, pelo que eu me lembro... Na hora a gente tirou de pau. Eu fui induzido a erro pela falta de questionamento do recurso da Fazenda, e porque tem um despacho originário que foi reformado por agravo, falava no finalzinho dele que não teria sido admitido, mas isso não passou despercebido pela nossa conselheira Edeli, que muito bem observou que, embora o dispositivo tenha falado não admitido, a multa qualificada teria subido aqui no especial fazendário. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei a minuta do relatório, voto, só complementei com os dados da Fazenda, então eu vou procurar resumir, embora eu vou falar que eu não lembro nem o que eu jantei ontem, quanto mais esse do mês passado. É melhor porque temos agora o Matosinho e o Alexandre, então se puder fazer um resumo, né, mais completo, seria bom. Vamos lá. Trata-se de recursos especiais de divergência, PGFN e contribuinte, em face do acórdão tal, qual deu provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a multa qualificada, reduzindo-a de 150 para 75, transcreva a emenda. O presente processo decorre de autos de infração de IR Reflexo 2002, 3 e 4, decorrente de omissão de receitas não declaradas, de depósitos bancários não contabilizados e de aplicação incorreta de coeficiente de determinação do lucro. De acordo com o relatório do acórdão recorrido, conforme se denota dos autos, a empresa autuada exerce atividade de comércio varejista de veículos e representação comercial e foi atuado pelos seguintes fatos. Então, o primeiro tópico da autuação é a aplicação incorreta do coeficiente de determinação do lucro, se seria 32% ou 12% para CS e 8% para o IRPJ. Então, o que diz a fiscalização? Que o contribuinte adotou 8%, né, sobre a receita bruta resultante da comercialização de veículos. Entretanto, verificou-se que a atividade foi equiparada à consignação, só para lembrar que a norma fiscal tem confere uma faculdade para esse ramo de revenda de veículo usado, que permite o contribuinte equiparar, né, as atividades dele à consignação, de forma que ele tem um tratamento próprio, né, de consignação, de forma que ele pode tributar só o resultado líquido, mediante a maior alíquota no presumido, ou se ele não exerce isso, ele usa a menor alíquota, porém aplica sobre a receita bruta. Então, nesse caso, a fiscalização verificou que para as receitas declaradas, ele havia feito a opção, mas tentou usar a menor alíquota e não a maior alíquota. Então, aqui, a autuação é decorrente da diferença do coeficiente para as operações declaradas que foram equiparadas à consignação. Aí, como ele tem também intermediação, né, afinal ele faz revenda, provavelmente ele revende muito veículo financiado, ele ofere receita de intermediação financeira e não havia declarado essas receitas, e o dedo duro aqui da fiscalização foi a DIRF das fontes pagadoras, foi o inter próprio do auto que foi tributado a 32 no presumido, porque é prestação de serviço. E o terceiro tópico é os depósitos em conta bancária não contabilizado, e aí o fisco usou o 32%.
A DRJ não acatou as alegações da contribuinte e julgou os lançamentos integralmente procedentes. O contribuinte interpôs recurso voluntário e o colegiado afastou a multa qualificada e manteve o percentual de 32% que se valeu a fiscalização para determinar o lucro tributável. Dessa decisão, a PGFN apresentou recurso especial de folhas tais, o qual foi parcialmente admitido com base nas seguintes razões. E aqui é o que eu tinha omitido no último julgamento, multa de ofício de 150 reduzido para 75 sobre a emissão de receita. Se trata de recurso especial contra a decisão não unânime, né, quando for contrária à lei ou evidência de prova. Então, aqui eu vou me abster de ler, porque a gente sabe que o conhecimento aqui, ele é por si só, né? A contribuinte, por sua vez, opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, e em seguida apresentou RESP. O despacho deu seguimento nos seguintes termos. Aponta recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em relação à matéria coeficiente de presunção no arbitramento do lucro na revenda de veículos /consignação, indicando o acórdão paradigma a seguir. Aqui, na verdade, o próprio contribuinte acha que foi método de arbitramento, mas não foi lucro presumido. Né? Aqui o paradigma, né? Salvo o melhor juízo, Fernando, acho que esse paradigma, não sei se você era o relator ou se você participou do julgamento, que eu até me baseei no seu racional aqui para fazer meu voto. Então, o que foi constatado? Nas transações de compra e venda de veículos usados equiparados à consignação, aplica-se o coeficiente de presunção de 32 ou 38,4, quando é arbitramento, para determinar a base no presumido, respectivamente. E no caso da CS 32. Em ambos os casos, a receita bruta corresponderá à diferença entre o valor de aquisição e o de revenda desses veículos. Por isso você só tributa o NET, porque é equiparado à consignação. Nas transações de compra e venda de veículos e que não são preenchidas a equiparação, a receita bruta será o da revenda, mas aí se aplica a 8 e 12. Constatado que os depósitos bancários considerados como receitas omitidas não se referem a prestações de serviços, mas sim a compra e venda de veículos, ainda que não se identifique de forma individualizada a cada operação, aplicam-se os coeficientes de presunção de lucro atinentes à operação comercial. Então, qual foi o silogismo do paradigma? Olha, a tributação é por omissão de receita, então não dá para eu equiparar isso à consignação, eu vou usar a regra geral da receita bruta, então por isso que eu aplico a maior alíquota, mas eu abro mão da dedução dos respectivos. De fato, verifica-se que recorrido e paradigma versaram sobre o coeficiente de presunção aplicável na hipótese de debitamento do lucro de empresa que exploram a atividade de revenda de veículo. No recorrido, entendeu-se que tratava de situação em que haveria equiparação das operações de compra e venda à consignação, hipótese em que deveria ser aplicado o coeficiente do lucro de 32 sobre a receita bruta. Por sua vez, no paradigma, exarou-se o entendimento de que, na ausência de comprovação dos custos, seria inviável a equiparação à consignação, devendo o arbitramento se amparar no coeficiente de determinação do 9,6, porque como é arbitramento, tem aquele adicional de 20 sobre os 8 da 9,6. Vale frisar que não se trata de hipótese de aplicação da súmula CARF 85, que eu transcrevo. No recorrido, o que se debate é justamente a possibilidade de equiparação da operação de venda de veículos usados à consignação, ao passo que, no paradigma, tal hipótese foi expressamente afastada. Sendo assim, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementes e dos votos condutores dos acordos ora contrapostos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do alegado dissenso. Chamado a se manifestar, a PGFN, quanto contribuinte, ofereceu as contrarrazões, pugnando pela imprecedência. Conhecimento. Conheço, o resto da Fazenda, porque é contrariedade à lei. E o do recurso especial, eu faço uma ressalva aqui. Quanto ao objeto recursal, cumpre observar que este se restringe ao questionamento da aplicação do coeficiente de 32% que foi utilizado para fim de apurar o lucro presumido em relação às receitas consideradas omitidas por presunção legal, caracterizado em face dos depósitos bancários cuja origem não restou demonstrado. Ou seja, não se discute mais nesses autos as exigências decorrentes da tributação das receitas de vendas declaradas e equiparadas à consignação e das receitas escrituradas, mas não tributadas, cuja identificação pela fiscalização partiu da análise de informações constantes indígenas. E aqui é o ponto da receita de serviço. Nesse contexto, o acórdão recorrido
entendeu que nenhum reparo caberia ao percentual utilizado, ou seja, ele não entendeu que não se aplica os 8, nem os 12, mas sim os 32, o presumido. Por quê? Porque ele entendeu o seguinte, que quanto à alíquota, também não há o que alterar. A empresa possui em seu objeto social tanto a atividade de compra e venda como a atividade de prestação de serviço. Então, aplica o parágrafo único do 528, que fala que quando o contribuinte tem serviço mais comércio, e não é possível saber exatamente a origem, aplica-se a maior alíquota, portanto, a de serviço. Essa foi a razão de decidir do recorrido. A contribuinte alega que essa decisão diverge do que restou decidido no acórdão, que é de autoria do Dr. Fernando, e que o Dr. Fernando, na época, concluiu. Conforme TVF, descrição dos fatos, a ação fiscal perseguida no contribuinte foi constatado o seguinte: omissão de receita caracterizada por depósito bancário de origem não comprovado, omissão de receita de atividades com falta de apresentação de nota fiscal e a omissão de comissões. Então, o caso lá era muito parecido, né? O contribuinte, ele era também um revendedor de veículo usado, ele foi autuado com base na DIF por serviços, o fiscal entendeu que isso levava também 32 para tudo, mas o Fernando entendeu, ora, como o serviço já foi tributado em item próprio, eu concordo com o contribuinte que o resto não é 32, porque de serviço não se trata. E como ele não exerceu a consignação, eu concordo em aplicar o percentual de comércio, né, que a atividade de revenda de veículo é comércio, então é 8 e 12%. Do voto condutor do paradigma, aqui, vou me valer aqui porque me convenceu. Em relação à omissão de receita equiparada a operações de consignação, a autoridade fiscal utilizou o coeficiente de presunção de lucro arbitrado, né, de 38 para o IR 32 para o CS. A recorrente entende que é 8 e 12. A indignação do contribuinte não deve prevalecer, uma vez que o regimento interno, em seu artigo 72, é de aplicação cogente aos membros deste colegiado. Então, naquele item que não está objeto aqui, que era o da revenda, o da receita declarada quando tinha consignação, prevaleceu o regime de consignação. Aí, em relação às receitas de veículo que não houve comprovação do custo dos veículos revendidos, mais uma vez andou bem a fiscalização, pois na ausência de tal comprovação, inviável a aplicação do artigo 5º. Então, aqui só é uma ressalva, porque isso não foi autuado. Aí, agora que é a divergência, que é o item dos depósitos bancários. Antes exposto, confirma-se a omissão de receita apurada em depósito bancário de origem não comprovada, excluindo-se tão somente os valores indicados na tabela anteriormente reproduzida. Acatou a omissão. No que tange à aplicação dos coeficientes de presunção, a autoridade fiscal aplicou 38 por entender que, diante da impossibilidade de segregar a qual atividade corresponder em cada depósito, deveria ser aplicado o coeficiente mais elevado, que é o de serviço. A recorrente, por sua vez, insurge contra tal conclusão, argumentando que a própria autoridade fiscal identificou quais seriam suas únicas receitas de prestações de serviço, efetuando a exigência com o coeficiente de 38,4, estando evidente que as demais receitas diziam respeito à revenda de veículos. Entendo assistir razão à recorrente. A autoridade fiscal detectou que a recorrente exercia mais de uma atividade, contudo, além da compra e venda, constata-se que a outra atividade era remunerada mediante comissão pela intermediação dos financiamentos de veículos. Uma vez identificadas essas receitas, a meu ver, resta evidente que os demais depósitos dizem respeito à revenda de veículos, sendo aplicável, ante a impossibilidade de identificação do custo dos veículos revendidos, o coeficiente do lucro arbitrado de 9,6, que é os 8, né, com o ajuste do arbitramento que não tem aqui, e 12 de CS. Minhas palavras. Como se percebe, o presente caso possui similitude fático-jurídica com o paradigma. Afinal, ambos envolvem a tributação de ofício de receitas omitidas por presunção, caracterizada pela não comprovação da origem dos depósitos, por empresa que comercializa veículo usado, mas que também presta serviço de intermediação. Em sentido oposto ao que decidiu o acordo recorrido, o paradigma afastou a extensão do coeficiente de 32 aplicável à prestação de serviços das receitas consideradas omitidas, tendo em vista que a própria fiscalização, assim como ocorreu no presente caso, já havia exigido os tributos sobre as receitas de prestação de serviço em item próprio da autuação. Caracterizado, então, o necessário dissídio, também conheço do recurso especial da contribuinte. Ou seja, presidente, eu conheci os dois recursos. Quer parar por aqui ou posso continuar?
Não, alguma objeção? Podemos continuar para o mérito, conselheiro dele. Vamos É muito, assim, para mim, mais similitude que isso, enfim. Ok. Agora vamos analisar o mérito. Desculpa. Vamos em frente, pode ir, pode prosseguir. Do coeficiente. A controvérsia, nesse ponto, diz respeito à interpretação do parágrafo 1º do 24, que fala que no caso da pessoa jurídica com atividade diversificada tributada no presumido, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, essa será adicionada àquela que correspondeu ao percentual mais elevado. Então, o legislador fala que quando não é possível identificar qual das duas que é, usa-se a maior. Para o acórdão recorrido, tendo em vista que a recorrente possui duas atividades no seu objeto social, revenda e serviço, mas não teria conseguido comprovar a origem individual dos depósitos considerado receitas omitido, aplicou o percentual mais elevado correspondente ao do serviço. Paradigma, em caso semelhante, que considerou que a fiscalização, ao identificar e tributar de ofício a receita decorrente do serviço, seria lógico afirmar que a receita considerada omitida com base nos expostos corresponderia à revenda de veículos, atividade principal, independentemente da ausência de comprovação individual de cada operação, fato suficiente para garantir a percentual do comércio de 8. Pois bem, restou demonstrado que a recorrente tinha como atividade preponderante, no período autuado, a venda de veículo usado e como atividade secundária a prestação de serviços de intermediação. Cumpre esclarecer que nesse ramo de atividade realmente é comum que as empresas, além de aferir as receitas oriundas de sua atividade comercial, a revenda dos veículos, também afiram receitas de comissões decorrentes da intermediação de operações financeiras representadas pelas vendas financiadas, serviço E, como se sabe, seja a retenção de R-fonte pelas fontes pagadoras, normalmente instituições financeiras. No caso concreto, assim como no do paradigma, o contribuinte não declarou as receitas oriundas dos serviços prestados, mas a fiscalização, a partir do acesso às DIRFs, tributou de ofício essas receitas, valendo-se corretamente do percentual de presunção de lucro aplicável aos serviços, 32%. Partindo, então, da premissa de que a contribuinte possuía duas atividades, comercial e serviço, sendo que a fiscalização tributou de ofício e item próprio as receitas dos serviços, forçoso concluir que as demais receitas consideradas omitidas, ainda que por presunção, dizem respeito à atividade principal de natureza comercial. E alinho nesse ponto ao que restou decidido no paradigma. E é aquela passagem que eu já li no conhecimento, minhas palavras. Nesse contexto, convém esclarecer que não se trata aqui de desconsiderar o comando legal que determina aplicar uma maior percentual na hipótese do contribuinte possuir mais de uma atividade, mas sim de aplicar a norma presuntiva relativa à definição da base do lucro presumido, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, que aponta no sentido de que a movimentação bancária apurada é decorrente de operações comerciais omitidas e não equiparadas à consignação. Vale dizer, nesse caso específico, entendo que é possível, diante das próprias constatações fiscais, identificar que a atividade a que se refere a receita considerada omitida é de natureza comercial, afastando assim a regra geral de aplicação do maior percentual prevista no parágrafo 1º acima. Por se tratar de receita omitida, apurada em face de norma presuntiva, também entendo que não há que se falar em equiparação às operações de consignação. Segundo o artigo 5º, eu transcrevo aqui para ver que é uma faculdade do contribuinte e não uma obrigação. Verifica-se desse dispositivo legal que a tributação da revenda de veículo nos moldes de uma consignação, que atrairia o percentual de 32, aí não sobre a bruta, mas o líquido, é uma faculdade do contribuinte, além do que recai sobre o valor líquido da operação, ou seja, o preço de venda diminuído do de compra. Quando não preenchidas as condições estabelecidas no artigo 5º da Lei 9.716, como é o caso da tributação por presunção legal caracterizada por depósito não comprovado, a tributação da receita deve incidir sobre o valor bruto da venda omitida, representando, no caso, pela soma dos próprios depósitos bancários, como fez o fiscal, mas mediante a aplicação do presunçual de operações comerciais, ou seja, 8 de IR e 12 de CS. Da multa qualificada. A fiscalização exigiu multa qualificada sobre os valores cobrados referentes às infrações receitas lançadas e não declaradas serviços e depósitos bancários não comprovados. Só para lembrar, esse item receitas lançadas e não declaradas, ele é um valor mínimo perto da autuação, que é só o serviço. Então ele entendeu que aquele é o segundo dos 3 itens que o mérito não está mais sendo discutido. O depósito bancário é exatamente
é o item que a gente viu agora que eu resolvi aplicar os 8. O que diz a motivação para qualificar? Empresa fiscalizada, conforme se desprende dos fatos, durante todo o período de 2002 a 2004, de forma reiterada, então aqui você vê que a reiteração faz parte da motivação, comprovadamente omitiu-se de declarar grande parte de suas receitas para fins de tributos federais, normalmente aquelas relacionadas à movimentação que demonstram extratos e outros documentos presentes no anexo. É um comportamento que não pode ser relacionado a acontecimentos isolados, não se podendo cogitar alguma espécie de equívoco. Ao contrário, retratou a característica inconfundível de dolo, ou seja, comportamento intencional específico de ocultar a realidade concernente aos fatos geradores. Desta forma, caracterizar o devido intuito de fraude, cabe ao fisco aplicar. Uma das melhores motivações, mas você vê que é a reiteração o motivo determinante. A decisão era recorrida, porém, afastou a qualificação da multa. Abro aspas. No presente caso, a recorrente escriturou os débitos, inclusive discriminando valores. Aqui é a parte do serviço. Como se vê, para que seja aplicada a multa qualificada de 150, é necessário que a fiscalização comprove que o contribuinte agiu dolosamente. No caso, a recorrente escriturou os débitos, inclusive discriminados os valores de tributos a serem pagos. Não houve, no caso em discussão, fato indicador de que o ato praticado pela recorrente fosse realizado com o fim específico de sonegar ou fraudar. A receita de serviço foi escriturada, mas não declarada. Muito embora não tenha recorrente oferecido a tributação, não há qualquer vício que pudesse ensejar a comprovação de omissão dolosa no intuito de impedir ou retardar ou até mesmo modificar o fato gerador. A recorrente não arquitetou procedimentos no intuito de fraudar, simular a não existência de receita, não há comprovação de dolo. Os livros contábeis estavam com todos os dados corretos, não sendo a não declaração suficiente a ensejar a multa. Para que a multa seja aplicada, é necessário que se comprove de maneira equívoca o intuito de fraude, no mesmo sentido da jurisprudência. Pode ressaltar, mais uma vez, que os livros documentos fiscais apresentados não se qualquer vício. Ademais, também não... Agora é a parte do depósito. Ademais, também não verifica a configuração de conduta reiterada em ensejar a multa qualificada. Diante do exposto em face da não comprovação de dolo, afasta o percentual. Dessa feita, estando devidamente escriturado, conforme não há motivo para a incidência da multa. Em suma, no que tange a omissão de receitas, agiu corretamente a fiscalização. Porém, novamente se mostra descabida a multa qualificada. Desculpa, agora é o tópico da omissão de receita do acórdão. Com relação à multa qualificada, reitero o meu entendimento, por fim, defendido de que a mesma só pode ser aplicada mediante comprovação do dolo. Como já dissemos, para que seja aplicada é necessário comprovar que o contribuinte agiu dolosamente. Se o fisco presumiu a existência de omissão de receita, é porque não tinha prova de sua real existência. Vez que o significado da palavra presumir é justamente entender baseando-se em probabilidades. Além disso, a própria inversão do ônus da prova resulta da impossibilidade do fisco de comprovar a real existência da receita e, portanto, da fraude. Por outro lado, também não se pode alegar que o fato de contribuinte não ter feito prova da inexistência de ato fraudulento implica em prova positiva. Entende que uma coisa é oposta à outra. Ou tem-se a prova da omissão de receita, então a fraude também está aprovada, ou tem-se indício da omissão com a consequente inversão do ônus, e ante a ausência de prova, não se tem a prova da omissão, então a fraude também não está aprovada. Outro sim, diferentemente da omissão de receita, a legislação não autoriza a presunção de fraude. Dessa forma, diante da presunção da omissão de receita, então ele afasta porque foi tributado por presunção. Essa é a razão determinante. Não se conformando com o teor da decisão, a PGF sustenta seu apelo que os 3 anos, aí ele fala da prática reiterada. Presidente, aqui eu vou me abster de ler, porque é exatamente o que a gente vem discutindo aqui. Então, aqui é prática reiterada, pura e simples, tinha na motivação, aí a PGFN melhor explora, o acórdão para ele isso é irrelevante, porque a tributação foi por presunção. E aqui eu entendo, como já venho falando nos votos que a gente discute isso, que a prática reiterada não é critério por si só para qualificação. E então, resumindo, presidente, eu conheço dos 2 recursos e no mérito. Eu dou provimento ao recurso especial da contribuinte. E aí, Edeli, eu até pediria para ver se depois se é parcial ou não, porque a contribuinte, na verdade, ela não entendeu até agora que ela não foi tributada pelo arbitramento. Então, no recurso, ela pede não os 8 de R, que seja 9,6. Mas ela já estava no presumido, então eu estou dando mais do que ela está pedindo, porque é inerente ao lucro presumido, entendeu? Se você for ver, o fiscal não se valeu do lucro arbitrado, se valeu do presumido. Então, 9,6 só é por causa do arbitramento que tem o adicional dos 20, mas aqui é lucro presumido, se eu chequei.
Então, assim, eu acabei dando o provimento, assim, eu não sei se é parcial ou não, se eu tenho que fazer uma ressalva, a gente pode discutir isso aqui, coloco para debate, mas o meu dispositivo sujeito à alteração é do provimento ao recurso especial da contribuinte, para fins de que, em relação às receitas omitidas oriundas dos depósitos bancários, e aqui eu faço questão de colocar também, porque o recurso é confuso quanto ao próprio objeto, mas aqui o que subiu para mim é só a tributação via depósito bancário, sejam aplicados os coeficientes de 8 e 12. E o da Fazenda, que é a parte da multa qualificada por prática reiterada, eu afasto esse critério e, portanto, eu nego o provimento ao da PGFL. É como voto, presidente. Ok, conselheira Ideli. Bem, em primeiro lugar, eu vou divergir da questão do coeficiente, né? Eu entendo que aqui é comando do artigo 24 do 9249, acho que não tem como fugir a isso. A fiscalização conduziu o procedimento corretamente, né? Insistiu com o contribuinte que ele comprovasse a origem dos depósitos, inclusive alertou que na falta de comprovação da origem, a consequência seria a tributação pelo coeficiente mais alto, já que ele tem atividades diversificadas. Então, nessas circunstâncias, entendo que está correto, né, o acórdão recorrido que manteve a aplicação do coeficiente majorado. Uma alternativa para você não ter dificuldade aí no seu dispositivo era se referir ao coeficiente na forma da legislação, né, o coeficiente sobre a atividade geral, né, ao invés de se referir aos percentuais, né, na designação da legislação. Quanto à multa qualificada, são depósitos bancários de omissão reiterada e significativa, mas sem correlação com a atividade. Então, por coerência, né, já que eu não tenho a identificação dessa atividade e por isso mantenho o coeficiente majorado, também não tenho nenhuma evidência aqui que dentro dos meus padrões de julgamento para manter a multa qualificada nessas circunstâncias. Em relação às receitas de comissão, eu tenho um problema de motivação aqui, porque a fiscalização, ela remete, ela vem descrevendo e quando chega na parte dessas omissões das receitas de comissão, ela diz, olha, a multa será de ofício conforme item 6, que ela produz depois os depósitos bancários, então ela no mesmo capítulo, ela justifica a qualificação da multa para comissões e para depósitos bancários. E aí, nessa descrição, ela se prende às características dos depósitos bancários, da omissão de receita de depósito bancário. Ela vai justificar que eles são volumosos, que são reiterados, não são acontecimentos fortuitos, e inclusive usa expressamente, maiormente aquelas relacionadas à movimentação financeira bancária que demonstram os extratos dos documentos presentes no anexo 2. Então, eu não consigo ver aqui uma motivação específica para as receitas de comissão, que aí eu manteria essa qualificação da penalidade por conta da reiteração e do reconhecimento, né, dessas receitas na escrituração e na intenção do contribuinte de subtrair a tributação evidenciada pela sua conduta reiterada. O problema é que essa especificação não está na motivação. Então, por isso eu vou negar provimento ao recurso da PFN, e não restabelecer a multa qualificada em nenhum dos dois pontos. Ok, conselheira Lívia, como vota? Tosé pediu a palavra, né? Desculpa, Tosé, não vi. Aqui, só porque eu alterei a parte dispositiva, só para deixar para o colegiado, eu tirei as alíquotas e acatei a sugestão, então coloquei do provimento do contribuinte para que, em relação às receitas omitidas do depósito, sejam aplicados os coeficientes de operações comerciais. Tá? Ok, conselheira Lívia. Os coeficientes de presunção. E operações de revenda. É que eu acho que operações comerciais não. Eu vi que está no voto, esse é o sentido que o relator dá, mas operações comerciais, para mim, serviço não é uma operação comercial, entendeu?
Então, talvez usar Eu vou pôr entre parênteses revenda de veículos. Tá. Só porque quem lê e não lê o teor do voto pode ficar... acompanha o relatório integralmente. Ok, conselheiro Fernando. Presidente, em relação, vou de trás para frente, tá? Em relação à multa qualificada, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, né? Tem fundamentos um pouco distintos para isso. E em relação ao coeficiente, eu reafirmo os termos do meu voto. Eu entendo que eu não estou deixando de aplicar aquele dispositivo, que eu entendo que para eu aplicar o coeficiente relativo aí a essa intermediação de compra e venda e equiparar a consignação, eu só poderia fazê-lo pela diferença de preço entre a venda e o custo, né? Então, o que acontece? Alguém deixa um carro lá numa revenda de veículo e, olha, eu quero 50 mil no meu veículo. A revenda vai lá e consegue vendê-lo por 60 mil. Né? Então, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, o que acontece? Vai ter um depósito na conta da revenda de 60 mil. Mas para que eu tribute ele com um coeficiente de 32%, eu precisaria deduzir o custo. É esse o meu problema. Né? Não é a questão de aplicar o coeficiente maior. Eu não consigo entender, já que numa operação de consignação, o valor do depósito é o valor da venda cheia, para eu aplicar o coeficiente de 32%, eu precisaria deduzir o custo. Se eu não tenho esse custo para deduzir, eu entendo que eu vou aplicar o coeficiente da atividade geral dele, que era a revenda de veículo. É esse o raciocínio, né? E isso não quer dizer que eu despreze lá a lei, é que eu acho que para aplicar o artigo 5º da 9716, necessariamente eu preciso ter o custo. Se eu não tenho o custo, aquele depósito eu vou considerar que ele é da atividade normal, mas aí eu não posso considerar que o depósito cheio com coeficiente de 32. Aí eu utilizo da operação normal. São esses os fundamentos que eu vou acompanhar o voto do relator. Conselheira Adeli, pode falar. Rapidamente, eu acompanho pelas conclusões da multa qualificada e eu concordaria com o Fernando se ele não tivesse receita de comissões. Concordaria com esse entendimento se ele não tivesse receita de comissões, mas como ele tem, aí eu vou pelo maior. Eu enfrentei isso num outro processo. Só que a receita de comissões está lançada aqui. Então, se a receita de comissões está lançada, aquele restante dos depósitos não se relacionam com aqui. Né? Ou elas são comissões, ou elas são os depósitos de origem não identificada. Então, no outro ainda era um valor bem ínfimo, né? Mas por essa razão também, se eu tivesse as comissões em valores compatíveis, né, eu conheço um pouquinho dessas atividades, porque o meu irmão trabalha com compra e venda de veículo, meu primo trabalha com compra e venda de veículo, e os valores dessas comissões, infelizmente, eles vão falar que é muito menor do que os valores, obviamente, da venda, tá bom? Mas eu compreendo, tá, Adeli? Numa situação que eu não conseguisse distinguir, sem dúvida, eu ia por esse caminho também. Vamos justamente isso, mas... Só um minuto, só um minuto, Adeli. Vamos tentar resumir a votação. A Adeli pode falar, depois o Tozelli quer falar, tá? E depois a gente encerra nesse processo. Ok, pode falar. Eu não vejo na legislação a ressalva em razão do valor, eu compreendo, eu entendo essa atividade também, mas não vejo ressalva em razão de proporcionalidade das receitas. Conselheiro Tozelli. Só para deixar claro aqui que, na verdade, doutor Fernando, eu nem fui pelo caminho da impossibilidade de você comprovar o custo. Eu interpreto do artigo que manda aplicar maior alíquota a ressalva de quando não for possível identificar. E aí, dentro dessa sistemática, como a própria fiscalização cria um item próprio e fala as suas receitas de serviço que eu vi que você escriturou, que estão na DIRF, eu vou aplicar 32%. Então, diante dessa circunstância fática, eu acho que agora sim é possível identificar que o resto é revenda, porque é a sua atividade fim nesse ramo, é daí que vem o grosso do faturamento. E nesse sentido, como você acabou falando depois aqui no próprio... Ok. Conselheiro Matosinho, como vota?
Presidente, eu vou acompanhar a divergência da Ideli no primeiro ponto. Também acho assim, eu também, por curiosidade, também tenho 2 irmãos que trabalham nesse ramo, né? Pior que eles não são nem donos, né? São empregados, sofrem mais do que os donos. Mas, de fato, e essa atividade é bem comum, essa intermediação financeira na negociação, só que, cada vez da vez, eu entendo que tanto uma parte da receita de serviços foi identificada e devidamente tributada separadamente, quanto uma parte da despesa de comercialização por consignação também foi identificada e tributada na forma prevista. Então, o que sobrou foi a parte não conhecida, que é a que a lei fala para aplicar um percentual mais alto. Fica desproporcional, tenho certeza que essa é uma legislação que, sei lá, era uma forma de sair por algum caminho, ela estabeleceu esse caminho mais gravoso, né, no caso de atividades múltiplas. É evidente, eu acho que o mais correto seria uma proporcionalização, sei lá, das atividades. Mas, enfim, é impossível a lei mandar fazer assim. Então, acompanha a divergência da lei. O que esteja muito qualificada, eu diverjo do relator e aqui o recurso é de quem? Da muito qualificada, da Fazenda? Fazenda. E dou provimento ao recurso pela prática reiterada e pelo volume significativo de omissão, né, reiterando já o que nós já votamos nessa sessão. Ok. Conselheiro Alexandre, como o senhor vota? Obrigado, presidente. Eu vou acompanhar o relator em toto. Ok. Conselheiro Caio, como o senhor vota? Microfone. Esse F8 aí, duplo redundância aí. Voto com o relator e lhe parabenizo pelo voto. Bom, eu voto com a divergência do Matosinho. Então, ficamos, RESP do contribuinte, dado provimento por maioria, vencidos, Edeli, Matosinho e Andréia. RESP da Fazenda, negado provimento por maioria, vencidos, Matosinho e Andréia. Pelas conclusões, Edeli e Fernando. Acertei? Então, gente, vamos encerrar. Pois, João Fernando. Presidente, só para não... já que a gente gravou, quando eu falei da proporção, Edeli, de ser seguinte, foi por causa da multa qualificada. O que eu quis dizer é que as receitas de serviço estavam todas identificadas e lançadas na rubrica específica com base na DIRF, por isso que o restante dos depósitos não eram. Mas é só a questão da relevância. Você anotou aqui, né, Fernando? Você anotou isso que eu falei. Então, gente, vamos encerrar a gravação. Muito obrigada pela participação hoje e amanhã a gente continua. Valeu. Eu vou encerrar.